Fala mundo, tudo certo? Eu sou o Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. No vídeo de hoje faremos a nossa primeira sequência, a primeira parte 2 desse canal. Às vezes a gente até faz vídeos parecidos, mas a gente muda o título, só que dessa vez não, a parte 2. O primeiro vídeo o pessoal gostou muito, a gente vai voltar a falar sobre esse tema, como os países são subdivididos. A gente até falou um pouquinho do Brasil, resumidamente no último vídeo, falamos sobre Portugal. Agora a gente selecionou um país para o continente e vai falar sobre eles, tá? Como se chamam as partes menores, como são organizados esses países. Então, como são subdivididos os países, parte 2, mas antes, roda a vinheta. Para começar, a gente fica aqui na América do Sul, falaremos sobre um vizinho nosso, vamos falar para vocês como a Argentina é subdividida. Então, rapidamente, a República Argentina, que é um dos grandes países do mundo, com quase 3 milhões de quilômetros quadrados de área, que abriga aí 45 milhões de habitantes. A capital é Buenos Aires, com quase 3 milhões de habitantes. A língua oficial é o espanhol. Tá, mas como que nossos irmãos dividem o seu país? Na verdade, gente, a Argentina ela é subdividida em 23 províncias. Essas províncias são muito parecidas aí com nossos estados e ela é governada por um governador, tá? Um governador. E a Argentina ainda tem um distrito federal, que é a cidade autônoma de Buenos Aires, onde está a capital do país. E no caso de Buenos Aires, ela é governada por um jefe de governo, ou chefe de governo. A gente não pode confundir a província de Buenos Aires com a cidade autônoma de Buenos Aires. A província de Buenos Aires é a maior província e a mais populosa da Argentina, e a capital é La Plata, tá? E assim como os estados brasileiros, essas províncias, elas têm uma bandeira, tem uma capital e, por sua vez, as províncias são subdivididas em departamentos, que é mais ou menos como uma comarca aqui no Brasil. E a cidade autônoma de Buenos Aires ela é subdividida em partidos. E esses departamentos aí, que é a divisão logo abaixo das províncias, elas podem abrigar várias cidades. Na Argentina hoje há 379 departamentos no país e, assim como no Brasil, o país agrupa províncias em 4 regiões, que são chamadas de regiões para o desenvolvimento econômico e social, mais ou menos aí que vale a nossa região norte, por exemplo, o sudeste, sul, centro-oeste e nordeste. São grandes regiões que abrigam províncias, só que a província de Buenos Aires e a cidade autônoma de Buenos Aires, elas não integram nenhuma região. Então, rapidamente para vocês aí, como nossos irmãos argentinos, como a Argentina, ela é subdividida. E agora a gente sai da América do Sul, vai até a Europa, a gente escolheu um país. Vamos falar para vocês como é subdividida a Alemanha. A República Federal da Alemanha, ela está localizada bem no coração da Europa ali, tem quase 360 mil quilômetros quadrados e abriga cerca de 85 milhões de pessoas. A capital é Berlim e a língua oficial é o alemão. Bom, gente, o nome da Alemanha já entrega como ela é dividida. A República Federal da Alemanha, ela é uma federação composta por estados. Para ser bem exato, a Alemanha tem 16 estados que lá são conhecidas ou como Bundesland ou como Land. Assim também como as províncias argentinas, os estados brasileiros, elas também têm bandeira própria e têm uma capital e, no caso, elas são governadas por ministros presidentes. O maior estado da Alemanha é a Baviera ou Bavária, que é a mesma coisa, em alemão eles chamam de Bayern, e cuja capital é Munique. E além desses 16 estados, a Alemanha tem 3 cidades com status de estados, tá? E as cidades são Berlim, Hamburgo e Bremen. Os 5 maiores estados da Alemanha ainda se subdividem aí em regiões administrativas, e excluindo aí essas cidades-estados, os estados ainda se dividem em distritos, que é mais ou menos aí parecido com condado nos Estados Unidos, que lá é classificada como rural ou urbano. Elas podem ser consideradas lá ou como Städte, tá? Que é uma cidade, ou um Gemeinde. Gemeinde é município. E em 2006, o dado que eu trouxe aqui, a Alemanha ela possuía 12.320 municípios e 401 distritos, sendo 294 rurais e 107 distritos urbanos. Então tá aí, gente, agora você já sabe como a Alemanha ela é dividida. E agora a gente sai da Europa e vai até a África. A gente teve que escolher um país e escolhemos para apresentar para vocês aqui a África do Sul, tá, gente?
A República da África do Sul é um país localizado no sul da África, não poderia ser diferente, né? Com 1,2 milhão de quilômetros quadrados de área e que abriga aí cerca de 60 milhões de habitantes. A África do Sul tem 3 capitais e com frequência eu esqueço o que é cada uma, tá? Mas são Pretória, que é a capital executiva, a Cidade do Cabo, que é a legislativa, e Bloemfontein, que é a capital judiciária. Porém, a maior cidade da África do Sul não são nenhuma dessas 3 capitais, e sim Joanesburgo. E a África do Sul é um país multiétnico, abriga várias etnias e multilingüe. O país tem 11 línguas oficiais. Perfeito, mas como é que a África do Sul é subdividida? Desde 1994, a África do Sul ela é subdividida em 9 províncias, que também tem uma capital, e ela é comandada por um premier. E essas províncias elas podem se dividir aí em 3 outras unidades administrativas, só que você tem várias categorias. Bom, a categoria A é o que eles chamam de municípios metropolitanos, e na África do Sul há 6 municípios metropolitanos, são grandes regiões aí com estruturas próprias e governo. Além disso, você tem os municípios locais, que esse está na categoria B, que são 231 lá no país, e distritos municipais, que se encaixa na categoria C, que engloba vários municípios locais. E nesse caso, essa divisão categoria C, ela compartilha autoridade com distritos municipais onde elas estão. Talvez um pouco confusa, né, gente? Mas tá aí, para você conhecer como é subdividida a África do Sul. E aí, tá gostando do vídeo? Então, rapidinho, desce aí, deixa um gostei, tá? Fala pro YouTube que esse vídeo é legal e relevante. E se você não fez isso ainda, inscreva-se no canal, a gente tá correndo atrás pra gente conseguir chegar nos 100 mil inscritos. Ajude a gente. E se você quiser ajudar financeiramente, você tem a opção de mandar um valeu pra gente. O botão tá aí embaixo no YouTube. Você tem vários tipos de doação. Eu acho, inclusive, até melhor do que membro, que o membro, ele tem que pagar mensal, aí você paga o valor que quiser e quando quiser. Quando não quiser pagar, só o seu view e sua inscrição já é importante pra gente, tá? Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. E agora a gente sai da África e vai pra Ásia e vamos falar sobre a Índia, como é subdividida a Índia, a República da Índia. É um grande país localizado ali no sul da Ásia, com 3,2 milhões de quilômetros quadrados. É o 7º maior país do mundo em extensão, tá? E onde vive aí 1,3 milhão de habitantes. É o 2º país mais populoso do mundo. A capital é Nova Delhi. E na Índia, além do hindi e do inglês, são oficiais outras 21 línguas. E uma curiosidade, gente, em hindi e também em outras línguas locais, o nome do país Índia, lá eles chamam de Bharat, tá? Desse jeito aí. Tá, mas como que é subdividida a Índia? Vamos lá, a Índia é composta por 28 estados também e tem 8 territórios da União. Os estados são governados por governadores e as regiões são governadas pelo governo central, pelo governo federal, e os territórios da União são dirigidos pelo governo federal, tá? Pelo governo central indiano, que nomeia um administrador para esses territórios. Esses estados são subdivididos ainda em distritos, que esses distritos ainda são subdivididos em, que eles chamam de tehsils ou talukas, que nesse caso essa unidade é parecida com os nossos municípios aqui no Brasil e com os concelhos lá em Portugal, tá? Que ainda pode ser subdividida em aldeias. E o território indiano ele foi subdividido de acordo com as etnias e com as línguas faladas por lá. Levaram em conta os aspectos étnico-linguísticos dos estados. E essa subdivisão aconteceu em 1956 e a mesma até hoje. Tá aí, então você já sabe como que é subdividida a Índia. E para a gente fechar, vamos até a Oceania e escolhemos ali o maior país daquele continente, a Austrália. A comunidade da Austrália é o 6º maior país do mundo, é um país bem grande e abriga aí cerca de 25 milhões de habitantes. A capital é Canberra, inclusive ela não é nem a maior cidade do país, ela é a 8ª mais populosa do país. E a Austrália, por lei de júri, ela não tem uma língua oficial, mas todo mundo sabe que de fato, né, na prática, a língua oficial da Austrália é o inglês. Então vamos lá, a Austrália, ela divide o seu território em 6 estados, tá? Que são Nova Gales do Sul, Queensland, Austrália Meridional, Tasmânia, Vitória e Austrália Ocidental. E além do território do norte, que é bem grande por sinal, com quase 1,5 milhão de
km² de área, além do território da capital australiana, que é conhecido como TCA, tá? A sigla em português. É o Distrito Federal deles, vamos usar esse termo, tá? E o maior estado australiano em área é a Austrália Ocidental, que é a segunda maior subdivisão administrativa do mundo, fica só atrás da República de Sakha, na Rússia. O que é interessante na Austrália é que, em relação às suas fronteiras, aí excluindo a Tasmânia, que é uma ilha, e excluindo a divisa aí entre Vitória e Nova Gales do Sul, que ela é tortuosa, né? Ela segue o rio Murray. As fronteiras australianas são retas, tá? É bem visível isso. Se você pegar o mapa da Austrália, você vai ver bem visível isso. E eles subdividem esses estados também em regiões. Alguns exemplos aqui, nós temos o centro-oeste de Queensland, a costa sul da Nova Gales do Sul, o Gippsland em Vitória, são alguns exemplos. E essas regiões ainda elas podem ser subdivididas em governos locais que podem ser compostos por cidades, shires que são condados, além de cidades rurais e boroughs. Agora você já sabe também como é subdividida a Austrália. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu te peço, siga a gente em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E se você chegou no final desse vídeo e acha que esse vídeo valeu uma doação, tá? O botão tá aí. Mas eu vou reforçar de novo, só a sua audiência aqui, o seu gostei e a sua inscrição já ajuda bastante. Vamos tentar chegar nos 100 mil inscritos desse canal, tá? E a gente se vê na próxima semana em mais um vídeo do canal Mundano, sempre quinta-feira às 11 horas da manhã. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.